Vamos conversar sobre exceções. Boa noite, Ariquita! Vamos conversar sobre exceções, galera. Gente, queria até dar um recado para vocês. Eu vou dar um recado agora e vou dar no final também. Eu queria muito, vou fazer um negócio novo. Via de regra eu não faço isso, mas eu quero começar a fazer com as minhas lives. Até para ver se vocês estão prestando atenção mesmo na live, entendeu? Eu queria muito, eu vou tirar um print da live e eu queria muito, vou colocar isso no feed e eu adoraria que vocês fossem lá nessa fotinha, nesse print aqui da live, que eu vou colocar no feed, e colocassem lá nos comentários a principal sacada, assim, o principal clique que vocês tiveram com a live, tá, de hoje. Enfim, comentem o que vocês gostaram, a principal sacada, o que vier à cabeça de vocês, mas assim, de forma geral seria a principal sacada ou insight que vocês tiveram com a live, tá bom? Eu tenho certeza que vai acender muitas luzinhas aí na cabeça de vocês hoje. Beleza? Então, assim, hoje o tema é um papo essencial sobre exceções na dieta. Então, vamos falar. Oi, Bruninha! Hoje tem festa aqui na minha mãe. Beleza? É isso aí. É dia de exceção. Sem problema, sem choro, Bruna. A ideia é exatamente a gente até conversar sobre isso, sobre essa culpa, esse arrependimento que às vezes rola com as exceções. E na verdade a ideia é a gente entender que não tem que acontecer nada, absolutamente nada disso. Oi, Madu, boa noite também. Gente, show de bola. Vamos começar? Vamos nessa. Hoje eu sei que o público deve estar um pouquinho menor, né? A audiência vai estar um pouquinho menor, afinal é dia dos namorados, muita gente está aí comemorando e não está a fim de ouvir nutricionista falando, né? Mas vamos nessa. Vamos começar. Então, dado esse recado, beleza? Então assim, ó, hoje ainda eu vou colocar um print lá no meu feed, hoje ou amanhã, acho que hoje, mas qualquer coisa que não precisa comentar hoje, mas comenta lá amanhã. Vou colocar lá no meu feed um print, eu queria muito que vocês fossem lá e escrevessem nos comentários a principal sacada ou clique que vocês tiveram com essa live, ok? Segundo recado é, inscrições para o Comer e Treinar estão acabando, hein? Estamos caminhando para os últimos dias de inscrição e eu tô super feliz com a galera que se inscreveu. Eu tô vendo que a terceira turma vai ter um monte de rostinho conhecido, porque vários pacientes estão entrando em contato comigo para dizer que se inscreveram na semana. Oi, Carol! Eu tô mega empolgada, gente. Na segunda-feira vai começar o grupo do Telegram. E aí vai ser show, vai ser um complemento maravilhoso. Isso aí, Bruno, eu também tô ansiosa. Mas beleza. Então você que caiu de paraquedas aqui, não sabe o que é o Comer e Treinar, tá voando? Clica lá no link da minha bio pra saber, tá bom? Tem lá o Inscrições Comer e Treinar, clica lá pra saber tudo. Boa noite, mami. Vamos nessa, vamos começar. Então, gente, assim, ó, esse é um tema que eu gosto muito, inclusive é um tema que eu dediquei um dos módulos do Comer e Treinar para falar exclusivamente sobre ele, para falar sobre exceções. E por quê? Porque para mim, minha visão de nutricionista é que todo mundo pode fazer exceções, pode ter exceções na alimentação. Eu não digo nem que deve ter exceção ou não, e até porque assim, né, como classificar uma exceção? Porque na verdade, exceção é algo que foge da regra. Ou seja, o que a gente tá, às vezes exceção para uma pessoa não necessariamente é para outra. Então se eu tenho uma pessoa que está lá tem um objetivo, por exemplo, de hipertrofia muscular, tá com a dieta bem calórica como um todo, às vezes, vai eu pro meu exemplo, hein? Às vezes a pessoa tem o quê? Tem farofa na rotina. Por quê? Porque ela é uma pessoa que ela tá querendo superávit calórico, ela quer muito carboidrato e muita gordura e muita proteína na rotina dela, porque ela pode. Então, obviamente, que farofa para essa pessoa não é exceção. Então, isso não necessariamente, isso é rotina, né? Não é exceção. Mas, para uma pessoa que está em emagrecimento, né? Considerando que ela está ali limitando um pouco mais, né, os nutrientes que são energéticos, carboidrato e gordura. Então, certamente, provavelmente para essa pessoa, óbvio que tudo se ajusta, mas provavelmente para essa pessoa, ela não tem farofa na rotina dela. Então, às vezes, se ela é como eu, ela vai querer na exceção dela fazer uma bela de uma farofa de banana ali,
comer uma boa quantidade daquilo e acompanhada com a carne dela ou com feijão, sei lá o que é que ela curte. Mas fato é, às vezes, uma bela de uma farofa numa boa quantidade no prato de uma pessoa que busca o emagrecimento, isso pode ser uma exceção, né? É um estilo de refeição que foge à regra dela que ela está querendo para o emagrecimento. Então, mas observe que exceção varia para cada pessoa. Mas para mim, qual é a verdade? E até falando mais especificamente voltado para o emagrecimento, porque eu sei que esse tema de exceção, eu sei que atrai muito mais, imagino que todo mundo que está aqui me assistindo objetive muito mais o emagrecimento. Então, quando a gente fala de exceções dentro do emagrecimento, deve existir, se o meu objetivo é emagrecer, eu tenho que fazer exceções ou eu devo fazer exceções? Para mim, sim. Para mim, você deve ou você pode fazer suas exceções. Eu não digo deve porque vai muito da vibe de cada um, né? Às vezes a pessoa simplesmente não tá afim, descobriu a luz, assim, começou a mudar a alimentação dela e ela, na verdade, assim, ela viu que o que ela gosta é aquilo, que ela quer aquilo, ela nem quer saber de fazer nada fora daquilo. Ótimo, se você é feliz dessa forma, continue assim, você não é obrigado a fazer uma refeição diferente daquele do seu padrão de normalidade, claro que não. Mas eu acho que o mais normal na vida de todas as pessoas é ter eventos sociais, é ter confraternizações, etc. Reunir com a família, e isso acaba expondo essa pessoa a alimentos, e aí falando no caso de emagrecimento, né? A alimentos que são essa junção de muito carboidrato com muita gordura, que são preparações por natureza hipercalóricas. Óbvio que o que vai determinar se tem muita caloria ali ou não é a quantidade. Mas o que eu falo é assim, aquela típica, quem assistiu lá a live que eu comentei da torta búlgara, sabe? Aquele tipo de preparação que quando você olha, é tudo açúcar, gordura, farinha. Pois é, então esse tipo de preparação, via de regra, mesmo você pegando ali uma fatia ou um pedaço aqui, normal, digamos assim, uma porção normal daquilo, aquilo já está explodindo de calorias, entendeu? Então algo desse tipo, via de regra, para mim vai estar na exceção. E naturalmente, a gente vai se expor a isso, né? A gente vai estar em um momento em que a família pede pizza e a gente quer comer essa pizza. A gente gosta de pizza e a gente tem vontade, mesmo que a gente esteja objetivando emagrecimento. Então, quem me assiste aqui, quem me acompanha há muito tempo, sabe que eu particularmente, essa coisa assim de, eu vou fazer então 30 dias, os próximos 30 dias eu vou querer não abrir exceção. Se eu gosto de cerveja, eu não vou tomar cerveja nos próximos 30 dias. É uma opção? É uma opção, sempre é, gente. Mas é aquela coisa, eu sempre pergunto para a pessoa, você imagina a sua vida, a sua rotina sem esse alimento que você quer excluir ou sem nenhuma exceção? Não. Para a vida toda, 30 dias eu suporto, mas a vida toda também não. Cara, mas se 30 dias você suporta, o que são 30 dias perto dos anos que você ainda tem de vida? Cá entre nós. O que são 30 dias? Não é nada. 30 dias é um período de tempo muito curto. 30 dias não vai trazer o resultado que você precisa, entendeu? Definitivamente não vai. Então, assim, o que você é capaz de suspender ou tirar da sua vida em 30 dias, na verdade, nem importa. Porque se você volta a reintroduzir isso nos moldes anteriores, certamente você não vai ter resultado algum com esses 30 dias. O que você perder ali, você provavelmente vai voltar a ganhar depois. Então, gente, para mim, eu sempre deixei isso muito claro aqui nas lives, para mim o que mais importa é que você, desde o início, né, do protocolo de emagrecimento, dessa mudança de alimentação que você esteja fazendo em busca do emagrecimento, para mim o que mais importa é que desde o início você entenda que certas coisas elas vão ter que mudar e provavelmente vão ter que mudar para sempre. Então, se você estava habituado a beber uma quantidade, por exemplo, de cerveja, já que eu citei cerveja, e você bebia todos os dias em grande quantidade, bem provavelmente isso era o empecilho ou era um dos empecilhos para fazer você chegar onde você queria, de saúde, de composição corporal, né, de peso. Certamente era. Se isso estava em excesso, certamente isso era um dos empecilhos, pelo menos. Então, quando você decide emagrecer, você não tem que mudar esse comportamento por 30 dias ou por 60 dias. Você tem que mudar esse comportamento para o resto da sua vida. Mas é tirando por completo a cerveja, que é algo que você gosta e que te dá prazer?
Não necessariamente. Às vezes até a pessoa tira, como por exemplo, Bruna está dizendo aqui, deletei o refrigerante. Às vezes até essa coisa da rigorosidade que a pessoa se compromete a fazer, não vou fazer os próximos 30 dias, por exemplo, sem refrigerante. Às vezes até serve para mostrar para ela que na verdade a vida dela pode ser muito feliz sem refrigerante e talvez ela realmente só volte a beber refrigerante de tempos em tempos, em uma festa, em um evento. Às vezes pode até ser bom nesse sentido. Mas o que eu acredito no fundo, é que via de regra a gente não precisa tirar nenhum alimento ou nenhuma bebida, enfim, que a gente gosta da nossa vida. A gente só precisa, sem dúvida nenhuma, se a gente vê claramente que aquilo dali está sendo um empecilho para a gente chegar onde a gente quer, a esse patamar de felicidade muito maior, que é muito maior do que uma cerveja pode dar pra gente ou do que um vinho pode dar pra gente. Se isso é um empecilho na frequência e quantidade que você coloca hoje, é porque você tem que mudar a frequência e quantidade, pô. Não é porque você tem que excluir isso da sua vida por 30 ou 60 dias, isso não faz sentido. O que faz sentido é você entender que a frequência e ou quantidade disso tem que mudar na sua rotina. E às vezes o que vai acontecer, então, é você entender que você vai colocar isso aonde? Na exceção. Algo que era regra, uma cerveja, às vezes um refrigerante, que era regra na sua rotina, o que ele tem que virar é exceção, ele tem que ir para a menor parte do tempo. E aí não tenha dúvida, gente, aquela frase que eu sempre repito, a gente não é reflexo da nossa exceção, a gente é reflexo da nossa rotina. Então, o que está na exceção, para mim, Paula, como sua nutricionista, caso eu venha ser minha galera aqui do Comer e Treinar, ou os meus pacientes que estão aqui me assistindo, eu realmente não me importo com o que a pessoa coloca na exceção dela. Para mim, o que a pessoa coloca na exceção dela tem que ser algo que apeteça a ela naquele momento, naquilo ali que ela está vivendo. Se a família pediu pizza e ela está afim de comer pizza, vai ser pizza. Se ela adora doce e ela quer que seja uma sobremesa, um petit gâteau com sorvete, para mim não importa, não importa. Se está na menor parte do tempo, isso não te representa e não é possível que isso seja um empecilho para você emagrecer. Não é possível. O mundo é muito injusto se isso for verdade. Não é, eu tenho certeza. A conta bate. Se você deixa isso na menor parte do seu tempo, a conta do emagrecimento vai fechar, não tenha dúvidas. Mas aí até eu quero dar um recado em relação a isso. Que é em relação à quantidade como um todo. A existir talvez, e isso talvez a pessoa alcance com o tempo, não necessariamente ela vai alcançar de cara, mas ela certamente vai alcançar com o tempo, que é trazer um pouco de moderação para a exceção. E o que significa isso? Para os meus pacientes, quando eu falo com eles ali na consulta, eu sempre dou alguns exemplos que acontecem comigo, por exemplo. Eu particularmente gosto muito de massa. Dentre várias coisas que eu amo de comida, eu adoro massa. E até período pré-pandemia, né? Que eu ia lá para um restaurante, por exemplo, um restaurante italiano, certamente eu pediria uma massa no restaurante italiano. Mas uma coisa que já estava certa na minha cabeça, bem provavelmente, raramente pudesse ser diferente. Mas via de regra, se eu vou para um restaurante e eu peço uma massa como prato principal, algo que eu já sei que tem muito carboidrato ali na massa e que o molho, via de regra, ainda vai ser gorduroso, fora o queijo parmesão que eu, Paula, vou fazer questão de adicionar por cima uma quantidadezinha generosa, eu vou preferir não pedir sobremesa. Então, observe, é meu momento de exceção, é ali o meu almoço, o meu jantar, que eu quero abrir a minha exceção. Mas se eu, Paula, pedir um prato de massa, que eu sei que já vai ter uma quantidade alta de carboidrato e já vai ter muita gordura, tanto no molho quanto no parmesão que eu estou adicionando, eu vou me dar por satisfeita com esse prato. E eu não vou pedir a sobremesa também, que seria mais uma exceção. Entendeu? Ah, mas não é a mesma refeição, Paula? É a mesma refeição. Ah, não poderia, mas isso aí não poderia ser considerado uma exceção? Eu vou estar roubando? Não, gente, você não vai estar roubando. Se você hoje precisa da massa e da sobremesa, tudo bem. Se você está com uma pessoa, está com o marido, a esposa, está com um amigo ou uma amiga, quem sabe até você não escolhe, já que você pediu um prato de massa, dividir a sobremesa. Já ameniza. Se você vai pedir hambúrguer, e esse hambúrguer já tem bacon,
queijo, fora a carne, que via de regra já é um blend mais gordinho, vai ser um hambúrguer gourmet, então a carne já tem ali 180 gramas de carne, é um hambúrguer de responsa. Fora isso, você ainda faz questão de pedir com queijo, com bacon, com cebola caramelizada. Eu, particularmente, quando eu como hambúrguer, o meu hambúrguer é desses. Eu não vou pedir a batata frita. Porque se o meu hambúrguer já é turbinado desse jeito, eu escolho abrir mão da batata frita. Porque eu prefiro o hambúrguer completão desse jeito que eu acabei de descrever. E eu particularmente não vou beber refrigerante. Refrigerante é uma coisa que definitivamente tem anos que não entra na minha vida, não me apetece nem um pouco, mas beleza, pode ser que faça falta pra você. E aí o que é que eu quero dizer, gente? É que dentro da exceção tem como, com o passar do tempo, com o ganho ali de maturidade, digamos assim, com a redução da ansiedade, da gente entender que o mundo não vai acabar amanhã, que eu não preciso, nessa minha exceção, comer tudo aquilo tudo que me fez falta, não preciso. Eu posso amar hambúrguer, sorvete, lasanha, mas hoje eu vou escolher lasanha. Não preciso ter lasanha, sorvete e hambúrguer. Não preciso ter tudo. Eu posso ter escolher um deles, entendeu? Isso é você ter moderação na sua exceção. Isso eu acho que é uma coisa que as pessoas vão ganhando com o tempo. Mas claro, às vezes vai ter ali os momentos raros que a gente quer, afim, de enfiar os dois pés na jaca mesmo e falar, quer saber? Não, eu quero um hambúrguer e eu quero um milkshake junto. Beleza, mas entenda, gente, que tem que existir um pouco de moderação dentro da exceção, porque, a depender do número de exceções que você faça, e geralmente o que eu proponho, né, aos meus alunos do Comer e Treinar, aos meus pacientes, é que abram 2 exceções na semana. Em média, 2 exceções eu acho que é de bom tamanho, às vezes 3, mas 2 está de bom tamanho. O que a gente quer, entenda, o que a gente quer para emagrecimento é fazer o quê? Déficit calórico, né? É ter redução, ter um consumo total no final do seu mês, no final das suas semanas, que exista déficit de calorias. E às vezes, gente, até pela própria ignorância da gente em relação à quantidade de calorias, de açúcar, de gordura que tem em determinados alimentos, e é por ignorância mesmo, até eu sou ignorante nisso. Quando eu contei pra vocês lá que eu fui calcular quanto devia ter mais ou menos uma fatia de torta búlgara, eu quase caí pra trás quando eu vi as calorias daquele negócio. Então, por ignorância nossa, a gente às vezes menospreza o montante calórico dessas coisinhas que a gente consegue criar na cozinha ou que a indústria consegue criar, entendeu? E às vezes o negócio é um chute na canela de tanta caloria. E aí a gente não se contentando, né, em pegar o hambúrguer turbinado, a gente ainda fala, por que não? Hoje eu quero também a batata frita e quero também o milkshake, eu quero tudo. E esse negócio todo aí, sei lá, talvez some 5.000 calorias e a gente nem tá sabendo, né? A gente tá ali de boa, ó, acaba pesado, mas comeu tudo. Então observe, gente, que cuidado muito, e é importante ter um mínimo de moderação nessas exceções, exatamente porque às vezes o superávit calórico que você vai fazer naquele momento é tão grande, que isso às vezes compensa todo o déficit que você fez ao longo da semana, entendeu? Então por isso que não chegar com tanta ansiedade, querendo comer tudo que você não comeu ali durante a semana, tudo aquilo que é hipercalórico que você não comeu, você quer concentrar ali naquela refeição, de exceção, cuidado. E aí até eu quase usei um termo, por isso que eu dei uma parada assim na minha fala, eu quase usei um termo, que é um termo que eu não quero que vocês utilizem. Que é o termo refeição livre. Ai meu Deus, dói na minha alma quando a gente fala refeição livre. Por quê? Cara, gente, eu espero de verdade que todos vocês se sintam livres em todas as suas refeições. Todas as nossas refeições, a gente tem que ter essa sensação de liberdade, de estar escolhendo aquilo que a gente quer escolher para aquele momento. E isso é o quê? Isso aí também é um pouco de maturidade alimentar, de fazer uma rotina que a gente gosta de fazer, que a gente vê que os benefícios daquilo superam muito mais a falta, às vezes, daquele ultra prazer que a gente tem com a refeição, com a exceção, né? E eu já falei isso aqui tantas vezes que às vezes eu não quero ficar repetindo, sabe? Kátia tá dizendo aqui, mas sou tão comilona. Kátia, isso é uma coisa que a gente aprende também, viu? Eu, via de regra, eu me considero também uma pessoa que tem uma certa gula lá no fundo.
Mas isso é uma coisa que a gente aprende a controlar, de verdade. E assim, quanto mais você vai controlando, quanto mais você vai reduzindo as suas porções em algumas coisas, para outras você pode soltar a mão. Óbvio que tem alimentos que eles vão te trazer um prejuízo mínimo, digamos assim, em grande quantidade, mínimo. Para esses alimentos você pode comer com muito mais liberdade, soltando a mão mesmo. Se quer fazer pratão, faz pratão, principalmente desses grupos alimentares, sabe? Dos legumes e verduras de baixo amido, mesmo que eles tenham sido cozidos ali, feitos com um pouco de gordura para trazer sabor, não tem muito problema, mas bota a saladona no prato, faz volume com aquilo que realmente não vai impactar no seu emagrecimento. Capricha também na quantidade de proteína, especialmente se for uma proteína mais magra. Então, se você é do tipo que precisa de grandes volumes, que você é, entre aspas, gulosa, como a gente fala, precisa selecionar os alimentos que vão estar no seu prato para que você possa soltar um pouquinho mais a mão tranquilamente, entendeu? Sem que isso te impeça de emagrecer. É só uma questão de escolha mesmo. Mas essa coisa da refeição livre, gente, sabe, é isso que eu penso. Eu acho que todo mundo tem que se sentir livre em todas as refeições. Se a gente só se sentir livre nessa exceção, tá errado. Tá errado mesmo. E isso é uma coisa que a gente vai mudando aqui, gente, de verdade. É uma coisa da gente conhecer os alimentos, da gente praticar uma boa alimentação, sentir os efeitos e colher os frutos dessa boa alimentação, para que a gente queira cada vez mais verdadeiramente, que a gente queira e a gente escolha fazer uma boa alimentação porque a gente quer fazer. Porque aquela é verdadeiramente a nossa escolha. A gente se sente bem fazendo aquilo, entendeu? Então, para mim, todas as refeições têm que ser livre. Então, para mim, é exceção. Isso a gente vai chamar de exceção, não vai chamar de refeição livre, porque todas as nossas refeições a gente deve ter o mesmo sentimento de liberdade, tá certo? Nas escolhas. Isso é profundo e isso é verdade. Daqui a pouco eu vou ler todas as perguntas, tá? Eu gostei muito quando uma das minhas alunas do Comer e Treinar, quem foi, gente, que disse isso? Eu sempre esqueço. Foi Graça, foi Marcinha, foi Silvinha, foi Rê, não lembro. Mas fato é, uma delas disse: hoje, Nutri, eu já entendi que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Quando ela disse isso, quando eu li isso no nosso grupo do Telegram, quase caiu uma lágrima. Quase. Porque, gente, de verdade, na hora eu vi assim, eu falei, meu Deus, essa pessoa aqui entendeu tudo. Ela entendeu tudo. Se essa pessoa fosse minha paciente, mas é minha aluna, eu daria alta, sabe? Eu daria alta na consulta. Eu fiz, pronto, no momento que você me diz essa frase, você está de alta, você não precisa voltar aqui, você entendeu tudo. Então, gente, de verdade, eu acredito muito nisso. E uma coisa que eu tô vendo, e aí agora eu vou ser obrigada, já que eu falei do Comer e Treinar, vou ser obrigada a fazer 1 minuto de merchandising do meu programa, que, gente, tá caminhando para os últimos dias de inscrição, viu? Últimos dias, é só até domingo. Então só tem hoje, sábado e domingo para se inscrever no Comer e Treinar, que é um programa totalmente online de emagrecimento, tem um monte de videoaula legal, tudo ali focado. Sabe esse meu jeito de passar mensagem reta, papo reto? É papo reto nos vídeos, tá? Não tem bromation, não. Não tem filosofia, não tem. Essas filosofias eu faço com vocês aqui na live. Mas lá é tudo, ó, papo reto, do tipo, ó, faz isso, faz aquilo, muda isso, muda aquilo. Tem cardápio proposto, tem receitas e tem o mais lindo de tudo, grupo do Telegram, com todo mundo ali dentro focado no mesmo propósito. E o nosso grupo começa na segunda-feira, beleza? Então aí, ó, não tá na dúvida, meu Deus, já passei por tudo, não consegui emagrecer, acabou aqui a live, vai lá no meu perfil, clica no linkzinho lá, dá uma olhada em tudo que tem o programa, em tudo que inclui o programa. Se curtir, se inscreve. Eu confio tanto no meu programa que eu dou 15 dias de garantia. Se inscreveu, curtiu lá o programa por 15 dias, assistiu tudo que você quer assistir, participou do grupo do Telegram que vai dar para participar. E aí você fala, não é isso. Pede o dinheiro de volta que eu te devolvo, tá bom? Sem problema nenhum. Isso é o quê? Isso é confiança no meu produto, tá certo? No meu programa que eu fiz com muito carinho. E aí as meninas que estiverem aqui, se tiver uma galera aí, né, que tá inscrita, se quiser falar se quiser dar o seu depoimento aí, só pra galera ver assim, que de fato é verdade, tá? Kelly, quem não viu ontem, a minha live com Kelly foi sensacional, volta lá e assiste, tá? Tá lá no IGTV. Mas, gente, voltando aqui com a questão, então, das exceções. Outra pergunta que sempre me fazem, e até eu acho que por isso, nessa coisa do
do emagrecer, das pessoas às vezes não quererem abrir exceção, ou querer fazer a ferro e fogo ali por 30, 60 dias, a ferro e fogo, é porque elas acreditam que isso atrasa o processo. E eu já recebi essa pergunta de muitos pacientes. Mas vem cá, Paula, se eu fizer essas exceções, não vai atrasar o processo, não? Eu não vou perder menos no final do mês? Eu vou ler todos os comentários no final, tá bom, gente? Eu não vou perder menos, não, no final do mês? Pode ser que sim. Pode ser que sim, de verdade. Eu acho que se você regula um pouco, até assim, a coisa da exceção de não deixar o negócio correr muito solto, que nem eu falei dos exemplos aqui, do hambúrguer, batata frita, milkshake, tudo junto, minimiza muito essa chance. Mas fato é, gente, teria um resultado mais acelerado se eu não abrisse exceção nenhuma? Certamente teria. Quanto a gente não sabe no final do mês. Ah, vai ser 200 gramas a mais de perda? Vai ser meio quilo? Vai ser 1 quilo a mais? 1 quilo que eu deixei de perder porque eu cometi exceções? Não sei, pode ser que sim. Mas fato é, pessoal, você vai conseguir ficar sem exceções pro resto da sua vida? Não. Então, no fim das contas, o que você tem que aprender a fazer desde agora, desde o início, é simplesmente entender que abra poucas exceções. Na verdade, a exceção é isso, né? A exceção é o que foge à regra. Então, a regra tem que ser boa, a regra tem que ser aquilo que te impulsiona ao seu objetivo, ao resultado que você quer. E a exceção, que é 10, 20%, cara, isso é muito pequeno. Não importa que isso te traga, que você perca, perdi 4 quilos no mês, poderia ter perdido 4,5 se eu não tivesse feito minhas exceções. E daí, o que é esse meio quilo frente a você ter tido momentos de relaxamento, momentos em que você estava ali curtindo com a família, ou com o marido, com a esposa, e que você verdadeiramente queria comer aquele alimento que estava ali, que foge completamente da regra do emagrecimento? Tenha certeza, cara, pelo menos eu, assim, esse é outro ponto. No momento em que eu abro a minha exceção, no momento em que eu sei que aquilo faz parte da menor parte do meu tempo, mas não tem, gente, uma gota de arrependimento, ou de culpa, ou de agonia em relação àquilo, não tem uma gota sequer disso, porque para mim tá muito claro, isso tá na menor parte do meu tempo, então isso não muda quem eu sou, não muda o meu resultado, não muda a minha saúde, não muda a minha composição corporal, não muda, gente. Então tenha certeza, se você tem plena convicção que aquilo tá na exceção, não é para a exceção ser um pesadelo na sua vida, não é para ser uma fonte de arrependimento, de amargura, de nada desse tipo. Abra a sua exceção, feliz da vida, aquele termo que a gente usou, que eu usei na última live, mindful eating, ou seja, tenha atenção plena ali, dedique. Quando eu acabar essa live daqui, vou até fotografar o meu prato e mandar no Stories. Vai ser um purê de batata doce, divinamente feito com um pouco de creme de leite para dar uma cremosidade maior, um filé mignon e um molho gorgonzola. Ou seja, né, um carboidratozinho ali do purê, bastante gordura desse molho gorgonzola, que vocês sabem que gorgonzola é uma das minhas perdições. E vai ser isso. E eu vou ser muito feliz dando cada garfada lentamente, aproveitando cada minuto ali da minha refeição. E serei muito feliz. E não vai ter uma gota sequer de arrependimento nisso. Por quê, gente? Porque isso está na menor parte do tempo, então tá tudo bem. Eu sei que amanhã eu não vou acordar com mais peso, não vou ganhar gordura com isso. Não vou, porque na minha rotina tá tudo certinho. E acabou essa refeição, amanhã eu vou acordar e o meu café da manhã vai ser igual ao de hoje, que foi igual ao de ontem, que por sinal foi igual ao de anteontem. E tá tudo certo, é vida que segue. Entendeu, gente? Então, assim, escolha a menor parte do tempo para fazer sua exceção, faça a sua exceção com total consciência daquilo que você está comendo, devagar, degustando cada garfada, curtindo ali o momento. E amanhã, ou na refeição seguinte, caso a gente esteja falando de um café da manhã ou um almoço, que foi exceção, na refeição seguinte, você volta à sua rotina. Entendeu? Não tem por que fazer diferente disso. É simplesmente voltar à rotina. E não usar esse momento para achar que tudo está perdido. Nossa, mas eu exagerei no molho gorgonzola.
e agora tudo tá perdido, foi gordura demais, não era para ter feito isso, e quer saber, amanhã então eu vou comer croissant, porque eu botei tudo para perder hoje, então amanhã não adianta eu acordar e fazer os meus ovinhos com um pedacinho de raiz ou com um pedaço de fruta, não adianta, eu vou ter que acordar amanhã, a lógica é acordar amanhã e comer 3 pães, porque hoje eu já botei tudo a perder com molho gorgonzola. Olha que lógica louca, isso aí não tá correto, quem pensa dessa forma precisa rever os conceitos. É o tal do efeito jaquê, né, que a gente fala. Já que eu fiz isso daqui, agora já era, agora é melhor então eu nadar numa piscina de sorvete, porque agora já não adianta, todos os meus esforços foram em vão. E não é assim, gente, não é assim que funciona. É um pensamento triste mesmo, Kátia, mas muita gente pensa assim. E na verdade, observe que muitas vezes o que faz a pessoa desandar, né, no meio do caminho, no meio do processo de emagrecimento, não é o que... Não é às vezes exemplo. Às vezes entrou ali uma paçoca. Nem era para entrar, você estava ali no meio do trabalho, almoçou, né? Imagina uma rotina normal de trabalho, onde você vai pro trabalho e tal, e você fez lá seu almoço, não comida aquilo, super bonitinho, só que chegou no caixa, sei lá, o diabinho soprou assim no ouvido, ó, vai, pega essa paçoca aí, você foi lá e comprou uma paçoca junto, comeu a paçoca. Gente, o que é, né, o que são 20 gramas de paçoca na vida de uma pessoa que quer emagrecer? Nada, não é nada. Mas às vezes o sentimento de derrota que vai vir com essa paçoca é tão grande, que a pessoa vira essa chave da loucura e fala, pô, que porcaria, não era para eu ter comido essa paçoca, agora já era. E na verdade, vai passar realmente a ser já era por causa desse pensamento que já era e por conta de toda a besteira que ela vai fazer em seguida, mas não foi pela paçoca. Nunca foi só por causa dessa paçoca, entendeu? Então, muito cuidado com esses pensamentos sabotadores que a gente costuma ter, que levam a gente a agir de uma maneira totalmente diferente da que a gente entendeu que tem que agir, da que a gente geralmente age na nossa rotina, só porque a gente resolveu sair, botar um pezinho para fora da linha, sabe? Entendam que a porção, gente, eu acho até que eu dei um print nisso hoje e botei de uma das meninas comentando lá, né, no grupo do Comer e Treinar. Eu acho que isso traz muita liberdade. Quando a gente se apega muito a esse conceito de não pode isso, não pode aquilo, não pode esse alimento ou aquele outro, caraca, isso cria uma restrição, algo tão ruim dentro da gente, que no momento em que a gente se expõe a um pouquinho daquele alimento que na nossa cabeça estava como proibido, por menor que seja, como eu citei aqui a paçoca, 15, 20 gramas, né? Porque tem aquela paçoquita que tem 15 gramas, tá? Tem uma que é bem pequenininha. Aí, uma dessa é inocente. Mas enfim, não foi isso, entendeu? Às vezes a questão é essa, que a gente tem essa lista de proibidos e permitidos e no momento que a gente bota um pezinho para fora da linha do proibido, mesmo que seja uma quantidade ínfima, a gente acredita que foi tudo por água abaixo. E aí uma das meninas até do grupo lá do Comer e Treinar, do nosso grupo do Telegram, falou exatamente isso. Ela falou, cara, que liberdade é entender que está muito mais relacionada à questão da quantidade do que dos alimentos em si. Então eu tenho certeza que todo mundo entendeu que a alimentação como um todo tem que ser boa, tem que ser de boa qualidade. Quanto mais alimento natural, simples, bruto estiver, melhor. Isso é fato, gente. Não estou aqui dizendo que o que importa é caloria e não importa a qualidade. Jamais vocês vão me ver falando isso. E na verdade até quem assistiu aí a live de antes de ontem, né, que é aquela coisa do em busca do equilíbrio, que é o meio termo. Quem assistiu a live de ontem viu que, para mim, uma das melhores estratégias para se conseguir ficar nesse meio termo, sem sofrimento, sem nada, é você ter uma alimentação o mais baseada possível em alimentos naturais, simples, brutos. E isso é uma das formas mais fáceis de conseguir chegar nesse meio do tempo, nesse equilíbrio. Exatamente porque aquele alimento que é fornecido pela natureza, bruto da maneira que ele é, sem ter passado por nenhum tipo de processamento, esse alimento não desperta na gente o desejo de comer alucinadamente. Os alimentos que fazem isso são os alimentos, via de regra, que são processados, que são industrializados, que tem lá o dedinho do homem para juntar muito carboidrato com muita gordura. Certo? Então, permanecer na alimentação mais natural possível, sem dúvida, é o caminho para esse meio termo. É o caminho para ter uma alimentação saudável, boa, moderada, com o mínimo possível de chance de exageros a todo momento. Beleza? É nisso que eu acredito.
mas sim o conceito de porção é muito importante. Então, no momento em que eu pego um pouco de açúcar, um pouco de paçoca, um pouco de qualquer coisa que seja, se é muito pouco, isso não vai ter influência. Isso não vai. Se é um pouquinho disso dentro de um contexto de boa alimentação, de predominância de fontes de proteína, de muito legume e verdura, não é isso que vai fazer a diferença, tá certo? Pelo amor de Deus, de verdade não é. Uma outra coisa que eu queria falar aqui ainda dessa coisa da exceção é que assim, gente, até falando da parte de bebida alcoólica, né, já que Kellen até ontem trouxe a questão do vinho. E pra mim, o insight, se ontem eu tiver, era pra eu ter falado ontem com vocês isso e eu esqueci o negócio do print. Pra mim, o insight mais importante da live de ontem foi: é possível beber vinho todos os dias e emagrecer. Porque Kelly mostrou que isso é possível. Então ela equilibra as coisas dela no dia de uma forma que ela já está caminhando para o 7º quilo perdido, enquanto 50 dias, não sei, quase 60 dias de comer e treinar, sendo que ela estava há 3 anos totalmente estagnada. E ela consegue, a criatura consegue equilibrar de uma forma que todo santo dia ela toma uma tacinha de vinho dela. Então é possível ter bebida alcoólica todos os dias? Kelly mostrou que é possível sim, e é possível emagrecer dessa forma. E isso, na verdade, a gente até falando de bebida alcoólica, porque muitas pessoas acabam me perguntando: Paula, mas se for para preferir algum tipo de bebida alcoólica, né? Se eu tô ali querendo emagrecer e eu quero beber, né, na minha exceção, que tipo de bebida alcoólica eu devo preferir? O que a minha resposta, via de regra, para isso é aquela que você se satisfizer em menor quantidade. Então, aquele tipo de bebida que você vê que você precisa de pouco para se sentir bem e satisfeita, isso, claro, se você gosta de tudo. Ah, Paulo, mas eu só gosto de cerveja, mas é melhor beber gin, né? Não, pô. Por que você vai escolher uma bebida que você não tem prazer nenhum? Observe, a bebida alcoólica é para te dar prazer. Então, se é para te dar prazer, escolhe aquilo que te dá prazer. 51 dias de programa, né, Kelly? Ó, 7 quilos, parabéns. Incrível. Mas é isso, gente, assim, escolhe aquilo que te dá prazer. Não tem muita lógica. Você, no momento que era para ser de exceção, a bebida alcoólica, para mim, ela deve entrar na exceção, ou até, se for em pequena quantidade, observe, para Kelly, vinho é rotina. Para Kelly, vinho não é exceção, é rotina. Todos os dias ela já viu que ela consegue beber uma taça com tranquilidade e ainda assim atingiu a marca de menos 7 quilos em 51 dias. É possível. Mas por quê? Porque existe um contexto de quantidade. Porque, meu amigo, se Kelly falasse: ah, não, mas se for para beber vinho, eu tenho que beber a garrafa inteira. O que é que eu seria obrigada a dizer para Kelly? Kelly, então desculpa, mas não vai ter vinho na sua rotina. Não dá para ter, a conta não fecha. Se você precisa de uma garrafa para se satisfazer, a conta não vai fechar se você passar a beber vinho todos os dias. Mas o que eu quero te dizer para você, que vai escolher ali a bebida alcoólica na exceção, é que prefira aquela bebida alcoólica que você mais gosta. Mas se você gosta de várias, prefira aquela que menos você precisa beber para ter o prazer que você precisa. Cerveja, por exemplo, é um tipo de bebida que, via de regra, as pessoas que curtem acabam preferindo beber em maior quantidade. Acabam bebendo em quantidades muito maiores, né? Já vinho talvez as pessoas também. Eu tenho vários amigos, por exemplo, que quando resolvem beber vinho, tranquilamente bebem uma garrafa de vinho. Talvez também seja uma bebida que as pessoas tendam a exagerar. Depende muito da pessoa. Tem gente que com 2 taças de vinho tá mais do que satisfeito. Então, gente, a verdade é que uma bebida destilada... Então, se eu gosto de tudo, Paulo, mas peraí, Paulo, eu gosto de tudo. Eu quero saber qual é a melhor, considerando que eu gosto de tudo. Observe, as bebidas destiladas, como a quantidade da dose ela é pequena, né, via de regra é 30 ml, você vai ter ali, apesar de ter uma concentração maior de álcool, como a quantidade é muito menor, você vai ter uma menor quantidade de calorias, via de regra. Então, vodka, gin, essas bebidas destiladas, elas acabam apresentando uma quantidade, saquê, elas acabam apresentando uma quantidade pequena de calorias na porção, porque a porção delas é pequena. A porção é de 30 ml, enquanto a porção de cerveja é de quanto? Não sei, 250, 300 ml? Não sei, 350 ml.
é uma lata, né? Uma long neck, enfim, 350 ml. Então, olha que a quantidade de cerveja, a dose, entre aspas, seria muito maior. Então, é claro que os destilados vão tender a ter uma concentração de calorias menor na porção, porque a porção deles é naturalmente menor, a dose é naturalmente menor. Então, se você gosta de uma caipifruta, como chama aqui, né, no Nordeste, pelo menos em Salvador, é rosca que a gente chama, se você gosta de uma rosca ou de uma caipifruta, você vai ter ali uma fruta, né, a caloria de uma fruta, aí você pega lá, sei lá, um kiwi, um caju, limão, enfim, qualquer fruta que seja, desde que, galera, aí você vai adicionar, digamos, a caloria dessa fruta mais a caloria ali da bebida alcoólica, vai ficar uma quantidade bem mais ínfima, por exemplo, que uma cerveja. Vai ficar uma quantidade bem baixa de calorias. A grande questão é, dá pra ser sem açúcar? Só vale se for sem açúcar. Se for meter uma colherzona de sopa de açúcar daí, aí meio que fica elas por elas ali com a cerveja. Ou seja, gente, no fim das contas, qual é a grande... a moral da história que a gente tira disso? Bebe a bebida alcoólica que você preferir. E se você gosta de várias, pega aquela que você se contenta com menor quantidade. Porque no final das contas, no frigir dos ovos, todas elas ficam pau a pau quando você compara dose a dose. Então prefira aquela que você precisa de menos doses para se satisfazer. Beleza? Esse é o recado final. E de resto, gente, pra mim é como eu falei, pra mim tudo pode entrar nessa exceção. Pra mim, se você curte pastel, pra mim pastel tem que entrar. Se você curte doce, é o doce que tem que entrar. E não importa qual seja, se liberte de qualquer coisa desse tipo. Eu já tive paciente que me perguntava, né, quando eu falava que sorvete costumava ser uma exceção minha. Aí ele falava, Paula, mas eu tenho certeza que quando você vai na sorveteria, você escolhe um sorvete de fruta, né? Você escolhe um sorvete à base de água, você escolhe um sorvete diet. Não, gente, poxa, quando é minha exceção e eu vou na sorveteria, eu quero tomar o sorvete que mais me apeteça naquele momento. Então, se o sorvete que eu quiser tomar é pistache, é doce de leite, é chocolate, seja lá qual for, eu vou escolher aquele, porque estou na menor parte do meu tempo. Então, eu não tenho que, na minha exceção, ficar ainda pensando aqui, mas qual é o menos calórico disso? Se te satisfaz pensar assim, se pra você tem a sua liberdade preservada ao pensar dessa forma, beleza. Mas eu acho que não é o papel da exceção, não é o objetivo. O objetivo é você compartilhar aquele momento, viver aquele momento dali, da maneira que você bem entender, escolhendo o alimento que você bem entender. Pra mim, realmente, o que eu acho que inevitavelmente a gente ganha com o tempo é só essa questão da moderação, inclusive nesse momento, mas não de pensar em mudar o tipo de alimento para algo menos calórico, não nesse sentido, mas no sentido de não exagerar muito em quantidades, em somatório de várias coisas diferentes, entendeu? Então, se é o meu sorvete, para mim é o sorvete. Eu não preciso pegar nesse momento uma banana split com 3 bolas, porque para mim, o meu potinho de sorvete ali, pequeno, pra mim ele é suficiente, ele tem que ser suficiente. Ou então se naquele dia eu quero pegar um médio, beleza. Eu não preciso levar o exagero ao nível máximo só porque é a exceção, entendeu? Mas isso a gente vai ganhando com o tempo, gente. Isso aí de verdade é o tal da maturidade alimentar que a gente vai ganhando com o tempo, não precisa ter muita ansiedade em relação a isso. Pra mim a moral da história hoje é, não deixe de abrir suas exceções, mesmo se você busca um emagrecimento. Então hoje, se você tem namorado, namorada, é casado, curta com mozão aí, de boa, faça o seu jantar tranquilo. Se vai ser um jantar que é uma exceção dentro da sua rotina, faça com mente tranquila, entendendo que aquilo dali faz parte da sua vida e que não vai te trazer nada de prejuízo, tá certo? Só para fechar aqui, eu nem queria bater muito nisso daqui, porque na verdade isso é só teoria. Não tem tantos estudos assim que confirmam isso daqui, mas tem alguns estudos que mostram que sim. Para vocês verem como às vezes uma exceção ela é importante, inclusive a nível metabólico. Tem alguns estudos que dizem que quando a gente passa, por exemplo, quando a gente perde muito peso, ou quando a gente passa por uma alimentação muito restrita em carboidrato, por exemplo, que às vezes é uma das estratégias utilizadas como forma de emagrecimento, quando a gente fica muito restrito de carboidrato por muito tempo, ou mesmo quando a gente perde muito peso, existe uma diminuição de um hormônio no nosso corpo chamado leptina.
A leptina, a gente pode considerar que ela é um hormônio da saciedade, ela é um hormônio que ela tem função ali em suprimir a fome. E já se viu que, aparentemente, nessas condições, ou de restrição muito grande de carboidrato, ou nessa perda, né, de peso aí ao longo do tempo, se viu que a gente tende a reduzir a leptina. E essa redução da leptina acaba sendo um autossabotador pra gente, porque a gente tende a ter mais fome, sair mais da linha, comer muito mais. Fato é, essa leptina mais baixa tende a prejudicar de algumas formas o nosso emagrecimento, a continuidade do nosso emagrecimento, ou até mesmo a manutenção do nosso emagrecimento. É a manutenção do nosso peso, né, do nosso peso perdido. Então, o que alguns estudos mostram, repito, isso é mais uma teoria, são poucos estudos que comprovam isso, tá bom? Mas o que alguns estudos mostram é que você fazer refeições na sua semana em que você eleve a quantidade de carboidrato, que isso pode ser positivo, porque você volta a aumentar a leptina, que é o hormônio da saciedade, e que isso volta, de maneira geral, a fazer com que o seu corpo tenha volte a um melhor controle metabólico ali, daquela questão da fome e da saciedade. Então observe, até a nível metabólico, tem lógica a gente fazer exceção. Tem lógica a gente entender que não é durante o emagrecimento para a gente ficar só ali, ó, baixa caloria, baixo carboidrato, baixo. Não. Tem lógica e aparentemente por essa teoria é interessante que a gente escolha alguns momentos para elevar a quantidade de carboidrato. Com o que você quiser. Com arroz e feijão e farofa, farinha, com cuscuz, com tapioca, com doce, não importa. Mas tem lógica a gente elevar a quantidade de carboidrato eventualmente, porque até uma restrição severa por muito tempo, isso se mostra prejudicial para o nosso metabolismo, para a nossa fisiologia como um todo. Então observe, gente, até a parte metabólica mostra pra gente que é legal abrir exceção. É legal abrir exceção. Então não queira ficar ali amarrado por muito tempo naquela rigorosidade, porque isso não faz bem nem para sua mente e provavelmente nem para a parte metabólica, segundo mostram alguns estudos. Tá certo? Então vamos acreditar nessa teoria da leptina, vamos ter fé nisso daqui, porque isso é outra coisa também que faz a gente mudar, é ter fé. Então hoje, na verdade, quando eu for comer minha refeição, lá dentro no meu subconsciente tem algo me contando, isso é bom para você. Você está aumentando a sua leptina, você está melhorando a sua parte metabólica. Isso é bom, na menor parte do tempo é legal fazer isso. Então acredite nisso, tenha fé nisso, que quem sabe isso também pode servir de ponto positivo para a sua mudança, para a manutenção do seu emagrecimento, tá certo? E não tenha dúvida, gente, esse relaxamento é importante, tá? No momento em que você às vezes está tão concentrado em não abrir exceções, e às vezes, vamos lá para o contexto da família que pede a pizza, você tá lá nesse contexto e você tá ali por dentro, tá dizendo não, e por dentro você tá ali, nossa, mas como eu queria, poxa, mas, ai que saco, mas é isso aí, eu tenho que emagrecer, então não, eu não vou pedir. Às vezes não ceder vai ser importante, certo? Muitas vezes a gente vai ter que controlar mesmo e não ceder, especialmente quando você vê que essas tentações estão muito presentes ali. O tempo inteiro você está tendo a oportunidade de sair da linha, então vai ser importante em muitos momentos você se controlar e não ceder à tentação, sem dúvida, gente. Mas alguns momentos a gente tem que ceder, inclusive em prol desse relaxamento, da gente poder ali simplesmente curtir aquela refeição com a família, sem precisar estar fazendo nada de diferente pra gente, entendeu? Então, gente, levar todo o processo com essa leveza maior, que pra mim essa leveza inclui esses momentos de exceção, isso daí sem dúvida é importante. Júlia, um pedacinho de pizza? Júlia, sinceramente, pra mim no momento da exceção quantos pedaços lhe é suficiente, né? Lhe são suficiente? 2, 3? Eu, Paula, via de regra, né, considerando uma fatia boa, né? Para mim, 2 pedaços são suficientes para algumas pessoas. 3, come aquilo que é suficiente para você, tá certo? Sem você tendo a certeza que você não tá exagerando. E todo mundo sabe, gente, todo mundo tem aquele termômetrozinho interno do bom senso, que sabe quando tá exagerando muito e quando não tá.
Então você lá dentro sabe que, digamos, pô, 2 eu acho que são suficientes, comendo devagar ali, você vê que 2 você já tá ali satisfeita. Se você for pro terceiro, pro quarto, a gente sabe quando a comida chega até aqui, a ponto da gente ter azia, a ponto da gente se sentir mal com aquela refeição, porque foi demais, foi além da conta. Todo mundo tem um pouquinho desse bom senso. Então traz o bom senso aí pra jogada e define o quanto é suficiente pra você, tá bom? Mas não tem regra. Não necessariamente vai ser 1, não necessariamente vão ser 2. Podem ser 3, por exemplo, por que não? Tá certo? Deixa eu dar uma voltada aqui, gente, para ler algumas das perguntas, tá bom? Simone aqui, Paula, tem uma amiga que não come o que gosta porque diz que não consegue comer pouco, por exemplo, só um brigadeiro. Ela está sem comer doces por isso. Tem alguma estratégia? É bem complicado, viu, Mônica? Quando a pessoa diz isso, e realmente as pessoas são diferentes, gente. A gente não tem que querer, e isso eu aprendi como nutricionista com o dia a dia dos meus pacientes, atendendo pacientes diferentes. Não tem como eu acreditar que o meu comportamento, que por eu conseguir ser moderada com brigadeiro, por exemplo, porque se eu vou para uma festa infantil e eu boto lá na minha cabeça, pô, já que o que eu gosto é doce, eu vou comer 4 doces. Vão ser 4. Não vou me permitir mais do que isso, vão ser 4. Eu, Paula, consigo chegar numa festa com isso já no meu pensamento e consigo comer 4 brigadeiros e acabou. E me dar por satisfeita com isso. Mas eu sei que nem todo mundo reage assim. Eu sei que para muitas pessoas, por mais que ela vá lá com esse pensamento, não vão ser só 4. Eu tenho certeza que para muitas pessoas, no momento que ela comeu o primeiro, abre a porta dos desesperados, entendeu? É um negócio assim, uma coisa que ela não consegue controlar. É um gatilho que aí talvez só a psicologia para explicar, é um gatilho para ela que ela simplesmente não consegue parar. Então eu não posso, por eu conseguir ser moderada, eu não posso cobrar essa moderação das outras pessoas. E para tudo tem fases na vida, para tudo tem fases. Então o que é que poderia ajudar, né, Mônica? Cara, assim, primeiro é mais entender a logística da rotina como um todo, o quanto isso deveria entrar como exceção, que quantidades de fato ela precisa, ou se no momento em que ela começa a comer tem que ser uma quantidade muito absurda, ela entra até num gatilho de compulsão alimentar. E se existe compulsão alimentar, isso não é uma coisa que se trata com nutricionista, isso é uma coisa que se trata com psicólogo, tá certo? Só o psicólogo vai conseguir munir ela com armas para ela conseguir identificar os gatilhos dessa compulsão e tentar evitar esses gatilhos. E nesse caso até, às vezes a gente tem, não é qualquer doce, às vezes tem alimentos específicos, então um brigadeiro para ela talvez seja mortal, digamos assim. E isso inicia o comportamento compulsivo dela. Mas talvez um outro doce que ela também goste não traz o mesmo efeito que o brigadeiro. Então, às vezes, o outro doce consegue sanar a vontade, né, a vontade de matar o desejo pelo doce, sem despertar esse comer transtornado, esse comer compulsivo, entendeu? Mas aí, Mônica, eu te digo que tem que ser olhado caso a caso. Mas antes eu queria fazer entrar na cabeça do meu paciente que ele conseguia sim ser moderado. E às vezes eu vi que isso tá errado, cara. Às vezes eu vi que tem gente que realmente não vai conseguir ser moderado, que o buraco é muito mais embaixo, sabe? E são pessoas geralmente que precisam de um psicólogo, tá bom? Mas aí, assim, só conversando com ela a fundo pra gente entender o que é que dá, o que é que não dá. E é isso, gente. Por isso que, assim, essa live que eu fiz antes de ontem, que é essa coisa do em busca do equilíbrio, como evitar o exagero e a restrição extrema, né? Como ter um meio termo. Essa live, na verdade, gente, ela é extremamente... Esse assunto é extremamente complexo, porque a gente acredita, graças a Deus, assim, exemplo, boa parte das minhas alunas lá do Comer e Treinar, pô, graças a Deus elas acharam esse meio do caminho, mas não é todo mundo que acha, não. Às vezes o buraco é mais embaixo e a gente tem que cavar fundo aí até conseguir fazer a pessoa achar esse meio termo, né? Beleza, deixa eu ver o que mais... Gleidson aqui falando, meu peso está ideal, mas vou aumentar mais proteínas para ganho de massa magra. Perfeito, Gleidson. Se o objetivo agora é ganho de massa magra, a ideia é fazer superávit calórico, é fazer uma dieta mais hipercalórica e sim, hiperproteica também. Kátia falando, eu amo frutas, mas se eu pegar para comer melancia, como metade de uma. Kátia, assim, você deu um exemplo. Então talvez até, Kátia, talvez você até possa assim, ó, não, vou comer melancia
E eu vou me permitir comer 200 gramas, velho. Eu vou comer. Não é possível que a melancia vai ganhar pra mim. Eu tenho certeza que se você quiser, na sua próxima sentada pra comer melancia, você vai lembrar de mim e vai falar, não, a melancia não vai ganhar de mim, meu amigo. Eu vou comer, que eu vou pesar 200 gramas. Tem 200 gramas aqui. É isso aqui que eu vou comer. Eu vou me dar por satisfeita com isso. Nossa mente, gente, é muito forte, viu? Se a gente tá com a mente preparada, porque talvez, Kátia, o que você faz é assim, ó. Sempre que você vai comer melancia, lá no seu subconsciente já tem um diabinho ali falando, vai eu comer melancia, eu nunca consigo comer só um pedaço. Eu só consigo comer metade da melancia. Você já vai na intenção de comer metade da melancia. Entendeu? E eu sei que você tá brincando com metade da melancia. Mas observe que você já deve ir na intenção de comer metade da melancia. No momento em que você doutrinar a sua cabeça e falar, essa melancia não vai ganhar pra mim, não vai ganhar pro meu controle, eu vou comer 200 gramas de melancia, que já é uma fatia considerável, uma fatia grande de melancia, que por sinal não é rica em carboidrato, tá certo? Então ali em 200 gramas de melancia você vai ter o quê? Menos de 20 gramas de carboidrato. Melancia é cheio de água, então dilui bastante esse carboidrato. Eu tenho certeza, Kátia, que se você já for com a mente preparada para sentar e dizer eu vou comer 200 gramas de melancia e só, e depois eu vou botar o meu pratinho na pia e acabou. Eu tenho certeza que você consegue. Mas você já colocou isso aqui porque toda vez que você vai comer melancia, você já vai na intenção de comer. Você já vai pensando, eu nunca consigo comer pouco mesmo, né? Só consigo comer muito. Observe se não é isso. Observe se não é isso. O programa Comer e Treinar é diferente de tudo que eu já vi. Te explica o porquê de tudo. Pois não adianta só impor sua dieta, é preciso entender o que come, quando come, quanto come, é isso aí, Rê, que massa. Gente, é isso daí mesmo, sabe? Eu falei isso ontem. Você tem que entender o porquê para você ter autonomia. Não queira ficar só seguindo um papel, uma dieta por muito tempo, isso não dá certo. Isso dá certo por um tempo curto, depois não dá certo mais. Kelly, quanto mais aprendemos a comer corretamente, menos queremos e sentiremos vontade de fazer as sessões, isso é libertador. Eu também acho, viu, Kelly? Eu concordo plenamente com isso. Lilian falando, excelente programa, super recomendado. Lili, show de bola. Show de bola. Quero, verdade, a Paulinha faz parte desse processo de mudança na minha cabecinha. Todo o meu plano é baseado no prazer. Eu amo minha rotina. Quando saio, eu fico louca para voltar para o meu plano alimentar. Quero é uma paciente queridíssima, super aplicada, super aplicada. Pra vocês terem uma ideia, Quero me disse assim, Paulo, eu gosto de comer os alimentos da forma mais simples. Fui fazer até aquele gratinado de brócolis lá, sabe, gente? É um gratinado que tem lá no meu... Várias receitas, já fiz gratinado de tudo nessa vida. Mas ele tá lá, leva leite, leva creme de leite, leva queijo parmesão. Aí você pensa, meu Deus, o que é que com creme de leite e queijo parmesão não fica bom? Mas Carol é uma pessoa que ela já evoluiu tanto no paladar dela, e eu digo, muito mais do que eu até, que ela fez até a refeição e ela falou, até que é legal, mas eu prefiro o brócolizinho, só feito mesmo ali no azeite, mais tranquilinho, mais purinho o sabor. Diga aí se isso não é elevação espiritual. Isso é elevação espiritual. De verdade. Gente, eu vou ter que encerrar por aqui, porque falta um minutinho para finalizar a nossa live. Obrigada a todos vocês que participaram, tá? Vão lá curtir o Dia dos Namorados com a família, com o marido, com a esposa, com o namorado, com a namorada. Eu vou curtir agora meu Dia dos Namorados também. Vou fazer um jantarzinho bem especial. O Comer e Treinar encerra as inscrições no domingo. Então, quem ainda não se inscreveu, quem tá afim, vai lá e se inscreve. E lembrem, tá? Vou tirar o print aqui da live, colocar no feed e eu quero que vocês escrevam lá o principal insight, a principal sacada que vocês tiveram com essa live de hoje, tá certo? O principal clique que deu aí, tá bom? Vai lá, comenta lá, dá essa moral aqui pra Nutri, pelo amor de Deus. Beijo, gente, boa noite pra vocês.